Alô, pessoal do Blog na Rede. Aqui quem fala é Bruno Tavares. Estou aqui na companhia de um querido amigo meu. Ele se chama Estevão Coimbra. Estevão é trabalhador e dirige a querida Associação Espírita lá de Silas, localizada no Rojarinho. E Estevão é meu amigo há mais de 30 anos. É toda uma vida de amizade. Eu tenho um respeito imenso por Estevão. E todo o movimento espírita sabe que eu o considero como meu preceptor espiritual. Porque lá atrás, no início de tudo, foi em Estevão em quem eu busquei inspiração e aprendi muito a amar profundamente essa doutrina e a trabalhar por ela, né? Então é uma alegria imensa ter aqui Estevão no Blog na Rede. E como a gente está no mês de junho, o mês de João Batista, não é? O precursor de Jesus, eu vou conversar com Estevão, tem uma pergunta para ele aqui no Blog na Rede sobre essa figura que é João Batista. É que sabemos que a descida dos ideais dos planos superiores à Terra demanda tempo e obedece a um planejamento divino. É por isso que antes da vinda daquele espírito missionário que vem trazer uma nova revelação, um novo ideal fazendo com que a humanidade avance, vem antes outros espíritos preparar o terreno para a chegada do missionário. São os precursores que vêm fazer o trabalho de terraplenagem. Por exemplo, a doutrina espírita, todo mundo aprende isso num curso básico, num EJE, não é? A doutrina espírita, vinda através de Allan Kardec, que a codificou, recebendo a mensagem dos espíritos superiores, ela contou com a colaboração de três precursores, né? Que foram Emanuel Swedenborg, André Jackson Davis e Eduardo Irving. Mas meditemos na missão de Jesus. Dois grandes precursores da ideia cristã vamos encontrar na Grécia Antiga, nas figuras de Sócrates e Platão, mestre e discípulo. Então, toda a filosofia de Sócrates era baseada no Gnótio Celton, conhece a ti mesmo, né? Então, Platão foi que escreveu uma, os princípios socráticos. Então, Sócrates e Platão são considerados precursores da ideia cristã. Mas a missão de Jesus é tão extraordinária, tão excepcional, que mereceu um precursor na contemporaneidade. E esse precursor foi João Batista, né? A voz do que clama no deserto. Então, ninguém melhor para falar sobre João Batista. Eu já escutei muito Estevão se referir, né, a este grande espírito. Então está aqui Estevão, e eu queria, Estevão, que você abrisse teu coração e falasse para todos nós sobre João Batista, o precursor de Jesus. Com a palavra, meu querido Estevão Coimbra. Caríssimos amigos e irmãos, que nos abençoe o amigo incondicional de todas as nossas horas, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos em uma entrevista no seu blog, Bruno, e dizer a você que as suas palavras são palavras que servem de incentivo para a continuidade do nosso trabalho. Não sou merecedora das mesmas, mas que elas sirvam de incentivo para continuarmos firmes nessa caminhada de 47 anos em prol da divulgação da doutrina espírita. Mas vamos ao assunto, né? Porque falar de João em 10 minutos é um milagre, como se diz, né? Porque são muitos detalhes. João não foi um espírito qualquer. João, há 800 anos antes de assumir essa tarefa de precursor para preparar o caminho do Senhor, ele já tinha sido escolhido para uma outra grandiosa tarefa. Há 800 anos antes de ser João.
Ele viera na personalidade de Elias de Tesbita. E Elias de Tesbita foi de suma importância para o restabelecimento da fé no povo que foi acossado, oprimido, perseguido por um reinado de profunda irresponsabilidade do rei Acabe, que casou-se com a estrangeira Jezabel, filha do rei Etibal, rei dos Sidônios, e que, após essa união, ela praticamente obrigou a Acabe a que todos passassem a crer no seu Deus, os deuses de Baal, né? E obrigou ele a construir, erigir um templo a Baal. Isso foi um transtorno, né? Muitos foram perseguidos, mortos, outros fugiram, mas o que resistiu foi Elias, o jovem Elias. Desafiou o rei Acabe e propôs a ele, no Monte Carmelo, o seguinte desafio: reunir todos os sacerdotes do templo de Baal, todos que pudessem ir, o povo inclusive, e ali eles iriam estabelecer 2 sacrifícios. Eles iriam estabelecer 2 sacrifícios, 2 holocaustos, em forma de fogueira. Iriam sacrificar animais, cortá-los e colocá-los em cima dessas fogueiras. Não iam atear fogo, porque o verdadeiro Deus seria aquele que iria lançar o fogo após as orações que eles fizessem. Claro, os 450 sacerdotes viram aquilo ali, isso vai ser fácil, certamente, mas não foi. Eles oraram, passaram várias horas orando e não conseguiram. Até que Elias ora e faz com que a espiritualidade envie aquele fenômeno notável, de efeito físico, dizimando o holocausto, o sacrifício. E isso fez com que se restabelecesse a fé que foi totalmente deturpada, deteriorada e desviada por Acabe e por Jezabel. Mas, não satisfeito com isso, ele queria que ficasse um exemplo marcado, para que fatos como esse não viessem a acontecer mais. Mandou reunir os 400 ou 450 sacerdotes do templo de Baal e mandou cortar as cabeças. Esse talvez o grande equívoco de Elias. Mas as coisas continuaram, depois há aquele fenômeno, do qual vamos entender depois, porque aconteceu que Elias é arrebatado ao céu diante do seu discípulo. Passaram-se os anos, eis que vieram outros profetas, como Isaías. Isaías, em um dos trechos, ele diz, e nos chama a atenção: voz do que clama no deserto, endireitai e aplanai as veredas do Senhor. Quer dizer, ele alertava que uma voz clamaria no deserto e prepararia o caminho do Senhor. Mais adiante, Malaquias, os últimos versículos das suas profecias, ele diz: e eis que enviarei o meu profeta Elias antes do dia alegre e terrível do Senhor, para reunir o coração dos filhos aos pais, aos filhos, a fim de que não venha a terra e nela lance anátema. Isso são palavras justamente de Malaquias. Mas passou-se o tempo, e eis que vamos encontrar justamente a era da vinda da Boa Nova, a era do Cristo, que o Cristo viria. E ali vamos encontrar um sacerdote fechado numa sinagoga, no templo, para oferecer o incenso ao altar, o sacrifício, o incenso ao altar. E ali aparece um fenômeno que ele não esperava, um espírito angelical se coloca diante dele, e a partir dali começa a lhe revelar coisas que ele jamais esperava, apesar da sua fé. Ele era um homem de fé. Zacarias, casado com Isabel, ambos justos diante de Deus, né? Atendendo sempre aquilo que estava nas Escrituras, mas Isabel era estéril, não podia ter filhos. E ali Zacarias recebe a revelação de que ela ficaria grávida, teria um filho, porém o nome de João, que seria grande diante de Deus, não beberia bebida forte, e que viria no espírito e virtude de Elias. É a primeira grande conotação que nós observamos aí em relação ao retorno de Elias, né? E aí
este Elias, que viria agora na personalidade de João, iria dar continuidade depois de 800 anos ao trabalho planejado e estabelecido pelo próprio Cristo, coadjuvá-lo nessa função extraordinária de tamanha importância que era preparar o caminho. E aconteceu, muitos outros detalhes aconteceram, e nasce João, João cresce, robustece, se recolhe ao deserto, e a maneira dos profetas fica ali, se alimentando apenas de mel silvestre e gafanhoto, e sempre sendo orientado pelo mundo espiritual do que ele deveria fazer. E eles orientam ele para que eles fossem à margem do Rio Jordão, e a partir daí ele começou a se utilizar de um artifício, né, que era colocar água na cabeça das pessoas como se estivesse batizando-as. Porque os Espíritos disseram a ele que quando colocares água na cabeça daquele que é o Messias, um fenômeno acontecerá, né? Um espírito em forma de pomba aparecerá, né? Então ele já estava alertado para isso. Então ele começa, e aproveita e começa a pregar coisas maravilhosas, que convidamos vocês a lerem no Novo Testamento, porque o tempo é pouco, exíguo aqui para darmos esses detalhes, né? João era duro, incisivo, enérgico, quando se tratava da verdade, né? Ele jamais abria mão da verdade, não é? E aí deixou aqueles ensinamentos maravilhosos, falando sobre a sua missão, né? Eu sou aquele que os profetas diziam: voz do que clama no deserto, endireitai e aplanai as veredas do Senhor, né? E eu venho antes dele, mas sou muito menor do que ele, porque ele é maior do que eu. Isso é que é extraordinário, né? Esse reconhecimento, não tenho condições nem de desatar as correias de suas alparcas, que ele virá batizar-vos com Espírito Santo e com fogo. Então, estava estabelecido assim que João era aquele que viria realmente preparar o caminho do Senhor. E depois de todo esse trabalho de pregação ali para esperar o Senhor, ele se depara com Cristo. O fenômeno, quando ele coloca a cabeça do Senhor, parece um espírito em forma de pomba e uma voz dizendo: eis aí o meu filho dileto, a quem muito me compraz. E depois disso tudo, muitas coisas aconteceram, até o dia do aniversário de Herodes, né? Onde ali Herodes estava com a ex-esposa do irmão dele, Herodias, e que tinha uma filha chamada Salomé. E encantou-se com a enteada e perguntou a ela o que ela queria. Se ela pedisse a metade do reino, ele dava. E ela vai lá para a mãe, que já não gostava muito de João, mandou cortar a cabeça de João. Pede a cabeça de João. E pede a cabeça de João. Não é? E aí trazem a cabeça de João numa bandeja. Aquilo que consternou profundamente Herodes, né? Porque Herodes, de vez em quando, ia nas caladas da noite conversar com João Batista. E nisso lá, dias depois, os discípulos reunidos com Jesus perguntam a Jesus: por que é mistério que dizem os escribas que Elias virá primeiro? Em verdade vos digo, Elias virá primeiro. E eu vos digo, ele já veio. E não os receberam como deviam, como também farão com o Filho do Homem. Então, eles estavam ali falando justamente de entender o que Jesus estava falando de João Batista. Então, estava aí evidenciada a reencarnação, né? Como Jesus iria dizer mais adiante também, né? O que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? O que foste ver, né, no deserto, um homem rico? Não. Os homens ricos estão nos seus palácios. O que foste ver no deserto? O profeta, sim, verá muito mais do que um profeta. Porque este é aquele que dizem os profetas: diante de ti enviaria o meu anjo que preparará o vosso caminho. Então está evidenciado que seria o próprio João. E no final de tudo isso ele diz: e se quereis dar crédito, isto é Elias que havia de vir. Quer dizer, a confirmação da reencarnação através dos sutis, doces e encantadores lábios do Cristo. Não tem dúvida, tá certo? Essa foi a grande tarefa de João, que nós procuramos resumir no máximo aqui, mas que, inclusive, passamos um pouquinho o tempo, né, Bruno? Passamos um pouquinho o tempo.
algum minuto a mais, mas é muito difícil você fazer um resumo de uma missão tão grandiosa quanto esta, tá certo? Porque nós temos que vincular João a Elias, porque não existe fato que evidencie mais a reencarnação e que comprove de que esses que estão na Boa Nova. Tá ok? Então, reverenciemos a figura de João, respeitemos, e que nesses dias, quando estivermos em torno de uma fogueira, em torno de uma mesa alta, com muitos, né, com muitas guloseimas de milho, possamos verdadeiramente lembrarmos de que João foi o grande precursor que preparou o caminho para que Jesus pudesse semear a grande semente do qual hoje nós usufruímos. Que Deus nos abençoe a todos. Meu querido e amado preceptor espiritual Estevão Coimbra, João está devidamente reverenciado, esse grande precursor de Jesus. E eu quero aqui, ao final da nossa conversa, Estevão, dar um depoimento que é tão importante, esses flashes biográficos que ao longo da vida você tem feito. Eu que cresci no Espiritismo, ouvindo Estevão Coimbra, Paulo Coimbra, sempre a falarem nos grandes vultos, não somente espíritas, mas todos os grandes vultos do cristianismo. E hoje, já na minha maturidade, me encontro na idade cronológica na Terra, já na fase da maturidade. Isso foi de uma grandeza espiritual para mim, Estevão, tamanha que sempre eu também obedeço aquele critério. Imitar o que é bom é virtude, pois eu imito essa virtude de Estevão Coimbra e Paulo Coimbra. Sempre nessas datas importantes, não somente dos vultos espíritas, mas estou sempre a lembrar dos grandes vultos do cristianismo. Esse mês de junho que nos encontramos, em todas as casas espíritas onde tenho ido, essa semana na Casa dos Espíritas de Pernambuco, na nossa querida Casa dos Humildes, sempre estamos a lembrar as figuras de Antônio de Pádua, de Simão Pedro e de João Batista. E acredite, meu querido amigo e preceptor, sempre nessas palestras onde sou chamado e que eu também reverencio esses vultos, sempre na lembrança, nas asas da imaginação e no coração, eu guardo as figuras de Estevão Coimbra e Paulo Coimbra, no lugar bem sagrado da minha essência espiritual. Então aqui, publicamente, Estevão, gratidão. Você não sabe o valor que você tem para essa sociedade agnóstica, materialista, que não enxerga essas coisas, mas eu sei do valor de um Estevão Coimbra, de um Paulo Coimbra, para o plano espiritual. E emocionado eu encerro o nosso blog na rede dessa semana. E particularmente a você, um beijo na alma, meu querido amigo, meu querido mestre Estevão Coimbra. E vocês do blog na rede, semana que vem estaremos aqui com mais um bate-papo fraterno. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.